As pessoas falam sempre que o pontificado de João Paulo II teve uma presença maciça da presença do cardeal Ratzinger, não é? Eu queria que você pudesse preparar aí, tipo, em que pontos que a gente pode trazer, olha, isso aqui era Bento XVI, era Ratzinger, isso aqui também. Veja, é um pontificado longo de João Paulo II e Ratzinger, é claro, teve um protagonismo, foi vamos dizer assim, o grande teólogo do seu pontificado e ele sempre tomou cuidado de não sobrepor a sua teologia individual ao magistério da igreja. Então, Isso. havia esse discernimento. Claro que algumas coisas a gente percebe nitidamente. A primeira delas foi todo esse acento na hermenêutica do Vaticano II de continuidade, né? Não ruptura. Bento XVI, Ratzinger foi nomeado em 1982 para a Congregação para a Doutrina da Fé. Nossa, É 1982. Na verdade, João Paulo II queria antes, porque João Paulo II foi eleito em 78 e ele queria Bento Ratzinger na Congregação para a Educação Católica. E daí Ratzinger disse que não ia porque ele estava há muito pouco tempo como bispo, que era uma boa justificativa. Mas depois João Paulo II levou um tiro e ele não tinha mais desculpa. Ele disse, como é que eu vou dizer para o homem que acabou de levar um tiro que eu não vou. que eu não vou assumir o trabalho? E daí ele foi. Então, alguns desenhos assim que eu desenharia do seguinte modo. Não que Bento XVI falou pela boca de João Paulo II, Sim, que seria muito simplista, porque João Paulo II tinha personalidade claro, forte, ele era o Papa, isso nunca teve em questão, ele nunca foi uma marionete de Ratzinger, sim. algumas coisas. Mas, por exemplo, o modo teológico como a teologia da libertação foi tratada, mas assim, porque uma coisa é o tratamento político, outra coisa é o tratamento Isso. teológico. O tratamento teológico, né, o diálogo com o marxismo, acho que ele tinha uma grande afinidade entre os dois, porque os dois tinham visões muito parecidas sobre o marxismo, então essa cautela da incursão da teologia da libertação na doutrina da igreja, né, no fazer teológico, então acho que ali havia muita afinidade, mas você percebe claramente nas reflexões as preocupações teológicas de Ratzinger, não que ele, como eu disse, não que ele estivesse impondo a sua ideia, mas ele estava nitidamente colocando todo o seu aparato teológico para pensar o problema que a teologia de libertação representou à Sim. época. Esse é o primeiro dado. Um segundo dado, então, Vaticano II, a hermenêutica do Vaticano II, porque em 1985, João Paulo II convocou para 1985 um sínodo que comemorasse 20 anos da conclusão do Vaticano II. E ali vai ser delineada uma eclesiologia de comunhão. Sim. Muitos vão dizer que foi uma substituição do conceito de povo de Deus por comunhão. Mas os padres sinodais chegaram à conclusão que, de fato, que o conceito de comunhão que está presente no Vaticano II reflete claramente a eclesiologia do Vaticano II. Sim. E a eclesiologia do próprio Ratzinger é uma eclesiologia eucarística de comunhão. Então, nitidamente, ele era a pessoa certa, no lugar certo, para ajudar João Paulo II a dizer, olha, não, existe uma interpretação oficial do Vaticano II. Sim. Porque durante a década de 70 e 80, havia grupos de disputa pela herança intelectual, herança espiritual do Vaticano II. João Paulo, Bento XVI, Ratzinger estava um pouco nessa disputa pela revista Comúnio, olha o nome, que é comunhão. Sim. Então, quando essa discussão entra para o nível da oficialidade, então, quando o Papa começa a dar uma interpretação oficial do Vaticano II, que Paulo VI tentou, Paulo VI foi mais bombeiro, porque teve toda aquela ebulição e ele escrevia documentos Sim, para ir apagando para incêndio. apagar incêndio. Depois vem todo aquele chama-se o pós-concílio selvagem, né, de reformas, de quebrar a igreja, de tentar mudar tudo. Então João Paulo II vem dizer, não, agora não vamos olhar um documento assim, vamos olhar globalmente o concílio em relação aos outros concílios. Teve ruptura? Não teve? Então começa a se desenhar um pouco isso, que eu acho que seria o segundo ponto. Um terceiro ponto que eu acho fundamental é o fé e razão. Tanto que aí muitos dizem, foi Bento XVI que escreveu Fides et Ratio. As encíclicas passam por muitas mãos, mas ali tem coisas que são nitidamente ratzingerianas. Sobretudo o acento cristológico, porque depois da primeira parte, o Conhece a Ti Mesmo, o primeiro um grande capítulo que vem logo em seguida é Jesus revelador do Pai. Sim. Então, isso é típico de quem tem teologia fundamental. Alguém diz assim, em Jesus está a verdadeira sabedoria do Pai revelada e assim por diante. Então, essa encíclica, eu acho que ela é muito característica. Claro, tem encíclicas sobre a vida, né, Evangelho in Vita e todas essas questões, que também podem ser mencionadas.
Mas o último ponto, que eu acho que é o mais determinante, foi a Dominus Jesus, que é do ano 2000, que vai falar sobre a universalidade salvífica de Jesus e da igreja. Ou seja, aquela discussão de pluralismo religioso. Sim. Precisa de Jesus para se salvar? Ou pode se salvar em outra religião prescindindo de Jesus? Precisa da igreja para se salvar? Então, ali, você vê o gabarito de Ratzinger. Claro que João Paulo II fez uma declaração dizendo claramente que aquilo não era um documento de Ratzinger, mas assinado por ele, chancelado por ele, mas nitidamente Ratzinger tem uma profunda influência nessa reflexão, porque muito do que ele diz ali já está presente na sua obra, e que é um modo de pensar a doutrina da igreja, né? Então, acho que ali a afinidade entre os dois ficou muito clara, mas também a atuação direta da teologia de Ratzinger, do seu preparo teológico junto ao pontificado de João Paulo II. E um último ponto que Bento XVI ajudou a corrigir João Paulo II. Quando João Paulo II fez o encontro em Assis entre as religiões. No primeiro ele não foi. Ele não gostou do formato, só que muito discretamente ele só não foi. Tanto que no segundo encontro João Paulo II pediu explicitamente que ele fosse. E sabe que daí houve uma série de correções no formato, que houve alguns erros, né? Por exemplo, todo mundo sabe, né, da estátua de Buda em cima do sacrário, né? Isso. Então, João Paulo Bento XVI ajudou a dar esse trilho. Daí, no segundo ele já foi, e o encontro já foi ressignificado, vamos dizer assim. Então, grande contribuição, né? Isso a gente não pode menosprezar. Quando você fala na sua tese de doutorado, né, Bento XVI, a Igreja Católica e o espírito da modernidade. Aonde você quis chegar e aonde você chegou com essa sua tese aí de doutorado? Quando eu li um livro do José Comblan, aquele padre muito ligado à teologia de libertação, e aqui eu não faço caricaturas de movimentos teológicos, mas eu li e ele disse claramente o seguinte, olha, o Vaticano II abriu a igreja para a modernidade, que é uma afirmação genérica, mas muito comentada, é quase um senso comum, assim, um consenso. E se a igreja se abriu para a modernidade, então isso é típico do Vaticano II. Para ele, Bento XVI, João Paulo II, Ratzinger e João Paulo II queriam voltar atrás em relação ao Vaticano II. Certo. Então, eles são contra a modernidade. Isso. Então, se o concílio se abre à modernidade, se eles são supostamente contrários ao concílio, querem restaurar, o que é um contrassenso, porque os dois atuaram diretamente na reforma conciliar, então eles são contra a modernidade. Então, Ratzinger antimoderno, 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 antimoderno. E eu li isso em 1000 lugares. Até que eu comecei a ler um outro dizendo assim, não, Ratzinger é um pós-moderno. Não, o outro dizendo que Ratzinger é um papa moderno. Eu disse assim, não, peraí. Vamos entender. Alguém tem que chegar a um consenso. Ele não pode ser todas as coisas ao mesmo tempo. Não dá. E daí quando eu li, eu era seminarista, eu li isso na casa de um padre, numa casa paroquial, onde eu fazia pastoral. Quando eu li aquele livro, eu não estava nem na filosofia ainda, estava no propedêutico. Eu li aquele livro e aquilo ficou me incomodando por muito tempo. Imagina, eu tinha 18 anos. Tanto que isso virou minha tese de doutorado muito tempo depois. Sim. Daí qual foi a coisa que eu fiz? 2 partes da minha tese tem. Primeiro eu analisei para Ratzinger como que surge a modernidade, isso tem muito a ver com a história da filosofia, e como que a igreja se relaciona com a ciência, com a política e com a economia. Sim. Certo? Então, ali eu fiz a investigação e percebi claramente que Ratzinger, vamos dizer assim, ele é moderno. Certo. Mas por que ele é moderno? Porque a modernidade ainda acredita na verdade. Sim. A pós-modernidade não acredita na verdade. Entendi. Então, eu nunca diria que ele é um papa pós-moderno. Sim. Eu nunca afirmaria isso. E nem anti. E nem antimoderno. Porque o antimoderno, aí depende também do qual é a sua corrente, você diz a modernidade é ruim e eu a rejeito. Ratzinger, ele usa uma expressão que eu gosto muito em Dogma e Anúncio, que nós devemos ter um sim crítico. Certo. Sim para algumas coisas, mas crítico a outras. Sim o quê? Ele vai dizer que muitas das coisas que a modernidade apregoa, na verdade, são coisas que o cristianismo ofereceu para a modernidade. Liberdade, fraternidade. O exemplo da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. A Revolução Francesa é que distorceu isso. Mas esses são princípios cristãos, né? Fomos criados livres, irmãos e iguais. Nada mais cristão. Então, ele vai dizer que muitos valores que a modernidade tem
são, digamos assim, valores tomados do cristianismo. Então você não pode rejeitar a modernidade em toto, no conjunto, porque senão você está rejeitando aquilo que é herança do próprio cristianismo. Claro, agora você tem ateísmo, agnosticismo, você tem crítica, você quer expulsar a religião do espaço público, você tem um racionalismo assim radical que não acredita em qualquer possibilidade de revelação. Isso você vai negar, é claro. Então ele tem uma modernidade, ele é um moderno muito crítico. Como tem muitos outros, é muito interessante se falar, ele é antimoderno. Se você pegar, por exemplo, as críticas que um teólogo protestante insuspeito, vamos dizer assim, que um dos que mais influenciaram a teologia da libertação, só para situar o nosso espectador, ele tem textos extremamente críticos contra a modernidade. Nós temos o Papa Francisco criticando a modernidade. Quando se critica o capitalismo voraz, você está criticando a modernidade. Isso. É que o Bento XVI, ele brigou com a modernidade filosófica. Outros criticam mais a modernidade política e econômica, sobretudo econômica. Então, assim, não é tão simples você chamar alguém de antimoderno. Certo? Então, mas é uma longa pesquisa, que é muito mais nuançada Muito que bom, isso. Então, estou simplificando aqui ao máximo para que o nosso espectador entenda.